Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Meu Deus, a presença de Deus nesse lugar é tão maravilhosa que eu queria nem... A vontade é de só de me derramar no chão aqui e esperar tudo aquilo que o Senhor tem para fazer. Eu queria que você tivesse atento àquilo que o Senhor quer fazer hoje. O Senhor já me deu essa palavra algum dia atrás e eu tenho... Durante a semana que o pastor me pediu, eu venho lendo, lendo e relendo e anotando algumas coisas e, meu Deus, cada vez o Senhor fala de uma maneira tão maravilhosa, tão grande para nós e vem ministrando o meu coração. Ele já me deu essa palavra um tempo atrás, mas eu precisava passar por algumas situações, porque a palavra de Deus, antes de nós transmitirmos para as pessoas, ela precisa passar por nós mesmos. E eu tenho vivido esses dias algo sobrenatural na presença do Senhor, e eu creio que tudo aquilo que eu tenho vivido, tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, eu tenho certeza que Ele quer derramar na sua vida também. Nós estamos passando por um momento tão precioso na nossa igreja. Muitos talvez pode ser que olhem e achem que não é precioso, mas todo crescimento dói, né? Todo crescimento custa, todo crescimento nos requer um esforço a mais. E hoje, assim como foi falado, que o Senhor tem um alimento novo para nós, aquilo que Ele preparou para hoje é um alimento saudável, um alimento que vai nos dar sustância mesmo, que vai nos fazer nos sair daqui mesmo, preparados para lutar para qualquer coisa que vem lá na frente. E eu quero começar a minha palavra te fazendo uma pergunta. Para você chegar até aqui onde você está hoje, para você chegar aqui na igreja, te custou alguma coisa? Custou alguma coisa para você chegar até aqui? Queria que você fizesse uma reflexão da sua vida, para você estar na sua posição da sua vida que você está hoje, seja na sua casa, no seu trabalho, na igreja, no seu ministério. Te custou alguma coisa? Pergunta para o seu irmão aí, custou alguma coisa, irmão? Eu olhando para a minha vida de como eu estava lá atrás, quando eu cheguei em 2013 na Portas Abertas, e como eu estou hoje, custou e custa muito todos os dias, todos os dias. São renúncias diárias, eu preciso todos os dias lutar contra o meu eu mesmo, preciso todos os dias vencer as minhas fraquezas, as minhas tentações. Eu preciso todo dia fazer um esforço a mais do que eu fiz ontem, para eu conseguir passar desse dia de hoje, para eu poder permanecer na vida como eu estou hoje. Eu preciso me esforçar todo dia, eu preciso renunciar todo dia. Hoje eu tenho uma vida abençoada, uma vida maravilhosa, uma vida que, meu Deus, eu falo, meu Deus, eu não sei nem como agradecer o Senhor, mas custa todo dia para a gente manter isso. Hoje nós temos uma vida melhor do que ontem, porém custou muito e custa para chegarmos até aqui. Só que o mais ruim dessa situação é que para a gente chegar onde a gente está hoje, custa e custa muito todo dia, mas para a gente perder, é isso aqui. É uma coisa mínima que nós fazemos para a gente perder a posição de que nós estamos hoje. É uma decisão errada que eu tomar, é uma palavra mal colocada que eu colocar, é uma palavra mal interpretada que eu interpretar, que pode mudar totalmente o rumo da minha vida. Para a gente chegar onde a gente está, custou e custa muito todo dia, mas eu quero dizer para você que para a gente perder tudo isso, é isso aqui, ó, é o mínimo que a gente possa fazer para a gente perder. E eu quero que você reflita o quanto custou para você estar aqui hoje, para você vir nesse culto, para você ter a sua casa como você tem hoje. Talvez ela não está como, a sua vida não está como você desejava, né? Talvez você tenha tanta coisas para alcançar, mas eu tenho certeza que se você olhar lá atrás, você já alcançou muito mais coisas do que você já imaginava. Tudo isso tem um preço para a gente pagar. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre uma pessoa que ele só pensou no que ele estava passando no momento, e por satisfazer o desejo do seu coração, ele desprezou algo tão importante em sua vida, algo que foi Deus quem deu para ele. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 25. A gente vai ler do versículo 29 ao 34. Gênesis 25,
Gênesis 25, a gente vai ler do versículo 29 ao 34. Todo mundo achou? Amém? Vamos ler lá então? Nossa, que cheiro de comida. Oi, meu irmão, você está cozinhando? Você pode me dar um prato de comida? Eu estou com muita fome. Sim, mas antes venda o seu direito de primogenitura para mim. Primogenitura? De que mediante o direito de primogenitura, sendo que o que eu preciso é para agora? Meu irmão, me dá um prato dessa comida? Sim, mas jure antes o seu direito de primogenitura para mim. Juro. Amém? Aqui vemos Esaú, por um desejo do momento, vendeu o seu direito de primogenitura. Primeiro, para nós começarmos, nós precisamos entender o que era o direito de primogenitura. O direito de primogenitura é após a morte do pai ou a ausência dele, o filho primogênito assumia a autoridade do pai e as responsabilidades do pai. Além disso, o primogênito herdava o dobro do recebido pelos seus irmãos. Olha quão valioso era isso. Se talvez eu tiver errado aqui, a minha pesquisa foi errada, o pastor Pedro nos corrija. Mas olha de quão precioso era isso. Pense, você ser o herdeiro de tudo aquilo ali, você herdar o dobro de tudo aquilo que os seus irmãos iam herdar. Você ser, se teu pai faltasse, você que ia ter que assumir tudo a responsabilidade. E mesmo assim, né, ele vendeu tudo, né, vendeu o seu direito ali. Se fosse eu e você, será que nós trocaríamos, sabendo do valor que era o direito de primogenitura? Queria que você refletisse. Se fosse eu e você no lugar, será que você trocaria o direito da primogenitura, sabendo de quão valioso é, de quão importante? Porém, hoje nós vemos muitas famílias trocando as promessas de Deus por um simples prato de lentilha. Promessas de uma vida abençoada, de uma família abençoada, promessa de morar com Jesus na eternidade, tem trocado por um simples prato de lentilha, um simples desejo do momento, uma simples vontade de satisfazer o desejo do seu coração. Esaú não valorizou nem um pouco aquilo que ele tinha herdado. Ele só pensou: o que me vale o direito de primogenitura se o que eu preciso é agora, o que eu preciso é hoje? Ele não pensou lá na frente no que viria. E olha como Esaú estava cego durante esse momento, durante essa situação, como ele estava cego, pois ele estava dentro da sua casa. O cara chega e fala: não, eu estou morrendo de fome, estou aqui morrendo de fome. Ele estava dentro da casa dele. Não tinha só. Você acha que dentro da casa de Isaac, que era um cara próspero de uma maneira gigantesca, você acha que dentro da casa de Isaac tinha só uma panela ali com um prato de lentilha, um guisado vermelho, como a Bíblia fala? Não tinha. Ele estava dentro da casa, era só ele se esforçar um pouco mais até ele chegar num armário, algum lugar que guardavam a comida, alguma coisa, né? Era só ele se esforçar um pouco mais. E outra, a Bíblia fala que Esaú era um perito caçador. Era só ele pegar a sua flecha, o que fosse, saísse novamente ali e caçasse uma caça e fazesse, e pronto, acabou. Era só ele ter voltado e ter caçado novamente, né? E outra, ninguém morre de ficar um dia sem comer. Ninguém morre. Ele fala, né? Estou precisando agora, estou a ponto de morrer. Quantas promessas e bênçãos de Deus temos em nossa vida, seja na nossa família, no nosso casamento,
os nossos filhos, os ministérios que nós temos. E às vezes, por conta de só fazer mais um esforço, estamos quase colocando tudo a perder. Você tem promessa de Deus na sua vida? Tem ou não tem? Hoje, se você olhar, você é digno de ter recebido uma esposa como você recebe, um marido como você recebe, um filho como você tem? Você é digno? Não somos dignos. É tudo a graça do Senhor, tudo aquilo que o Senhor nos deu. Mas muitas vezes, por satisfazer o desejo do nosso coração, nós estamos colocando quase tudo a perder, por um desejo de momento. A Bíblia fala que Esaú chegou esmorecido. A minha tradução fala esmorecido, algumas falam exausto, faminto. Afinal, ele não teve um dia bom. Com isso, fez com que ele olhasse mais para aquele momento do que para a sua herança. E aqui está um dos principais motivos que faz com que a pessoa não alcance as promessas de Deus ou perca aquelas que ele já alcançou. É quando ela só consegue enxergar o que ela está passando naquele momento e tira os olhos da promessa de Deus. É em um dia mau. Esse é o título da minha palavra, um dia mau. É o título da minha palavra. É num dia mau que isso acontece. E Satanás, ele é especialista em fazer isso, em distorcer aquilo que mais nós temos de precioso dentro da nossa casa, da nossa família, nos nossos ministérios. É fazer com que o desejo nosso do momento faça nós tirarmos os olhos daquilo que nós temos para alcançar, da vida eterna, de permanecer com a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério. Ele é especialista em fazer com que um desejo do momento faça a gente viver de uma maneira, olhe que aquilo ali é para ele, para Esaú, se ele não, a vontade que ele vem, parece que se ele não come aquilo ali, ele já vai morrer mesmo. E é isso que Satanás quer fazer nas nossas vidas, quer fazer com que nós venhamos tirar os olhos daquilo que nós já temos e daquilo que nós temos que alcançar, e fazer com que a gente tome uma decisão de momento. Todos nós temos promessa de Deus para as nossas vidas, promessa de uma vida abençoada, de um casamento, de um ministério maravilhoso e o principal, de morar na eternidade. Pergunta para o seu irmão aí, você tem promessa de Deus? Para nós alcançarmos a promessa de Deus, precisamos negar os pratos de lentilhas que vêm a nós. E geralmente os pratos de lentilhas vêm após um dia mau, ou em um dia mau. Mas para nós, o dia de hoje, o que é um prato de lentilha? Talvez você pergunte, o que é um prato de lentilha no nosso dia de hoje? É tudo aquilo que tira os meus olhos de Deus, da promessa de Deus. É tudo aquilo que vai contra a palavra dele. Se não me traz um confronto no meu interior, se não me custa um esforço, se não me custa uma renúncia no meu próprio eu, se está fácil demais, pula fora, que é prato de lentilha. Se não te confronta, meu amigo, se você tem que tomar uma decisão, você está passando por uma situação, se é fácil demais eu dar um passo aqui, nem dê, porque é prato de lentilha. Se não te gera um esforço sobrenatural, uma renúncia maior daquilo que você já tem feito. A palavra de Deus diz em Isaías 55:8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Os pensamentos do Senhor, o caminho dele não é a mesma coisa que o nosso. Se nós tivesse caminhado toda vez pelos nossos pensamentos, as nossas direções, nem aqui nós estaríamos. Nós precisamos renunciar todos os dias. Hoje foi uma renúncia para você estar aqui, né? Às vezes num dia de começando frio desse, né? Você vai precisar se esforçar, você vai precisar renunciar. Talvez está cansado, talvez está doente, né? Você precisa fazer um esforço a mais. Essa semana agora vai começar um frio ainda que, meu Deus do céu, ainda bem que nós terminamos o serviço na cadeirinha, porque daí eu não preciso mais ficar naquele frio. Precisa de um esforço sobrenatural para você estar aqui, para você ir dobrar seu joelho para orar. É fácil? Você já leva, não, já vou lá e vai acontecer e o negócio vai ser. Ontem eu estava terminando de ler a minha palavra, relendo e eu, meu Deus, eu precisava orar, e eu comecei a orar, parece que o negócio não ia, daqui a pouco Deus me tomou de uma maneira sobrenatural lá na minha casa lá, que eu falei, meu Deus, se eu não faço um esforço, eu tinha perdido aquilo que Ele tinha para mim. Precisa de um esforço para a gente poder caminhar com Deus. E aí em um dia mau que as pessoas tomam decisões erradas. Você já viu um casamento acabar de uma hora para outra? Você já viu um casamento da noite para o dia? Está tudo beleza, está tudo bem, da noite para o dia, levanta, não quero mais ficar aqui, vou sair, vou embora, né?
Alguém já viu isso? Eu, a princípio, nunca vi, né? Tudo começa quando um começa a olhar somente, enxergar somente o desejo pessoal no momento que está passando e tira os olhos da promessa de Deus de um casamento abençoado. É nessas horas que as pessoas preferem fazer o mais fácil do que pagar um preço pelo seu casamento. É em um dia mal, em uma discussãozinha, alguma coisa que aconteceu, que as pessoas começam a enxergar somente o desejo dele, né? Como eu estou sofrendo aqui, como eu não estou sendo amado, como eu não estou sendo amada. Olha o jeito que falou comigo, a palavra que veio falar comigo. Acha que está falando com alguém que é um amigo, alguma coisa, para falar desse jeito comigo. Satanás começa a minar o coração da pessoa e enxergar somente o desejo dela daquele momento. Nenhum casamento chega afundar da noite para o dia. Levantei, está tudo bom, está tudo beleza e pronto, acabou e não quero mais. Mas é uma coisinha que começa a deixar como semente no coração, que aquilo vai criando uma raiz e a hora que vê, ninguém mais suporta ninguém. É em um dia mal que aparece a saragaita e o saragaito lá. É em um dia mal que, quando uma palavra talvez do seu esposo, da sua esposa veio áspera, e no seu trabalho tem um lá que chega olhando o seu cabelo que você talvez penteou de uma maneira diferente. É em um dia mal que talvez a esposa não cuidou de uma maneira exata como você queria, que chega lá no seu trabalho que a saragaita está lá, né? O prato de lentilha, a Bíblia fala que Esaú foi tomado por aquele prato de lentilha. Talvez o prato de lentilha é um prato todo maquiado, do cabelo escovado, com uma roupa bonita. E talvez pelo desejo do coração, que é mais fácil, parece que aqui está muito mais tranquilo, está muito bonito, está muito melhor aqui, parece que eu sou muito mais amado aqui, na minha casa é totalmente diferente, que as pessoas tomam decisões que vão custar a sua vida inteira. Por isso nós temos visto famílias destruturadas, acabadas, filhos crescendo sem um pai, sem uma mãe, por causa de talvez decisões que as pessoas tomaram lá atrás sem pensar. Vai ser só uma saída aqui, vai ser só uma beleza aqui, é um pratinho de lentilha, uma colherada que eu dei naquilo ali, que foi, que nem diz lá no interior, foi o boi com a corda. É em um dia mau que as pessoas tomam decisões que vão custar a sua vida inteira. Ninguém se desvia de uma igreja de uma hora para outra. Não tem uma pessoa que está aqui, está pregando, está tudo beleza, está assim, de uma hora para outra está afundado lá. É da mesma maneira quando isso acontece, quando a pessoa consegue enxergar somente o desejo do seu coração que está passando naquele momento e tira os olhos da eternidade. Se você está aqui hoje, você não está aqui só porque você não tinha nada para fazer na sua casa. Você está aqui hoje porque você busca voltar para casa, morar no céu. E para você estar aqui hoje, você precisa pagar um preço, você precisa estar atento àquilo que o Senhor tem para você. E muitas das vezes as pessoas têm perdido a promessa de Deus de voltar para casa, está aí perdido no mundo. Por quê? Por um simples momento, uma simples decisão que toma de cabeça quente. E aqui a gente vê pessoas que talvez com um futuro maravilhoso, entregando tudo a troco de um prato de lentilha. É aí que vem aqueles pensamentos de que aqui eu não estou conseguindo crescer mais, aqui já deu o meu tempo. Quantas pessoas eu vejo que chegam, é uma decisão de vida, de tudo que você tem diante da presença do Senhor, falar, aqui não é mais o meu tempo. É nessas horas que vem, é mais fácil eu sair para lá do que eu ficar aqui, eu permanecer, eu orar, eu buscar, eu jejuar, eu pagar um preço. É muito mais fácil passar o tempo no celular vendo vídeos do que você se dobrar diante da palavra de Deus, você buscar o Senhor e você orar. Hoje a gente vê celular, meu Deus, eu agora nesses propósitos que a gente fez, eu tirei a carne, tirei o café e tirei todas as redes sociais. Gente, café e a carne para mim foi algo que, meu Deus do céu, parece que, meu Deus, era algo que grita mesmo a carne para mim, porque eu acho que eu já levanto cedo já com vontade de comer um torresmo, e esses dias sem meu torresmo, meu Deus do céu. Mas a rede social, eu tirei esse tempo e eu vendo o quanto tempo a gente perde ali, indevidamente ali, vendo um vídeo, vendo uma coisa, vendo isso, vendo aquilo. E para a gente conquistar as nossas, permanecer aquilo que nós temos, para a gente alcançar as promessas do Senhor,
nós precisamos negar tudo isso. Quando tiver o desejo de você estar no celular, já joga o bicho para o lado lá já e vamos buscar o Senhor. Porque hoje a gente vê as pessoas passando muito mais tempo em celular do que buscando a presença do Senhor. Talvez você hoje tenha passado por um dia mau, na sua casa, no seu trabalho, na igreja, no seu ministério, e parece que está tão longe de alcançar as promessas de Deus. Talvez você pense de que adianta as promessas de Deus lá na frente, se o que eu preciso é para hoje. O que eu estou passando hoje é uma vida turbulenta, meu casamento está destruído, meu casamento está acabado, minha vida está destruída. De que vai valer a pena eu ficar permanecendo na presença do Senhor, se no que eu vou desfrutar e voltar para casa, só Deus sabe de quando. E a única solução que você vê é tomar o seu próprio caminho. Talvez o caminho da separação, o caminho de entregar tudo aquilo que você tem, o caminho de abandonar a sua casa, sua igreja, seu ministério, a sua vida com Deus. Só que a Bíblia diz lá em Provérbios 14:12, que há caminhos que ao homem parece direito, mas ao fim deles são caminho de morte. Queria que você não tomasse uma decisão somente pela emoção do seu coração, mas que você buscasse a palavra do Senhor, que esse daqui é o manual, tudo que você precisa, ele está aqui. Talvez você precisa tomar uma decisão em alguma área, alguma situação, que você busque a palavra de Deus. Talvez você não tenha uma intimidade tão grande com a palavra, busque alguém na igreja, busque o nosso pastor, o nosso mestre. Eu sempre, quando eu estou preparando uma palavra, alguma coisa, eu sempre tenho alguma dúvida. Essa daqui eu já tirei uma dúvida com o pastor Pedro há tempos atrás. Mas não tome uma decisão segundo o seu coração. Não entregue aquilo de precioso que você tem. Você precisa saber decidir hoje. Hoje você precisa decidir o caminho que você quer, porque você estará preso à decisão que você tomar hoje. Alguns dias atrás eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava chegando na cadeia ali em Piraquara. O Vando já deu uma olhada. Sabe, beirando os muros que tem aquela cerca? Eu conheço ali porque eu passei 10 anos preso injustamente com o meu irmão, quase, né? Ele passou preso, mas eu estava toda sexta-feira lá. E estava chegando eu, a Fran, meu irmão estava nos levando, e a gente chegando naquele, beirando o muro, e a gente foi passando o muro e chegou um gramadão. E no meio daquele gramado tinha uma casa. E a gente chegou, desceu ali, nisso saiu uma prima minha, e daí a Fran já desceu e falou: vamos lá, minha prima, vamos lá. Falei: mas vocês vão aonde? Daí a Fran: vou me batizar ali. Minha prima era de outra religião, de outra coisa. Eu falei: não, como assim, amor? Meu Deus, se batizar? Daí lá, eu já estou... já me batizei em tanta coisa, acho que mais isso aqui vai me ajudar na minha vida. Eu falei: não, eu abracei ela assim, com desespero, porque a religião que a minha prima seguia não era algo que me trazia paz. Eu fiquei desesperado, abracei ela, falei: não, você não vai. Comecei a orar e acordei. Falei: meu Deus, né, pai, que luta isso, que sonho doido isso. Falei, comecei a orar e fui buscar em oração. Falei: Deus, eu preciso entender o que é este sonho, eu preciso entender o que foi isso. E rapidamente o Senhor me falou. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de o Senhor, durante um sonho, falar comigo. Eu acordava, fiquei maravilhado. Ele falou que o batismo, ele é o quê? Ele é uma decisão. Falava de decisão, né? Talvez agora tem pessoas que têm o desejo de se batizar, mas às vezes fica, né, com o coração preso, né? Batismo não é eu tenho que sentir para me batizar. Não, batismo é uma decisão. Eu decido ir. Aquilo ali do batismo da Fran não era que ela estava indo para lá, mas estava falando de decisão. E eu orando e falando: Deus, mas e a cadeia? E era aí que veio tudo. Que nós estaremos, a cadeia fala de prisão, que nós estamos presos às decisões que nós tomamos. E eu falei: meu Deus, o Vando sabe, você ficou um tempo que foi por uma decisão que você tomou. Foi ou não foi? Então nós estamos presos a decisões que nós tomamos. O Senhor falou muito forte para mim, e eu falei: meu Deus. E eu continuei, né, orando tudo. Amanheceu, a Fran levantou, eu contei para ela tudo, né, o sonho, e fui trabalhar.
E para confirmação do sonho, a Fran sonhou em cima do meu sonho. Ela sonhou que a gente estava, não sei se no trânsito, alguma coisa, e eu estava brigando com uma pessoa, discutindo, e eu estava meio que brigando, e ela gritava: amor, olha o sonho, amor, olha o sonho. Tipo, não faça isso, porque nós vamos estar presos naquilo que nós decidirmos hoje, naquilo que nós tomarmos de decisão hoje. Por isso eu quero dizer para você que você precisa hoje decidir o que você quer para a sua vida, decidir qual caminho você quer trilhar, decidir o que você quer, aonde você quer caminhar. Não importa o que você tem passado hoje, qual tem sido a sua dificuldade, qual tem sido o seu prato de lentilha que estão te oferecendo. Eu quero te dizer, meu querido, minha querida, não desista. Aguenta um pouco mais, aguenta firme, que a tua vitória vai chegar em nome de Jesus. Amém? 2 Coríntios 4, 16 até o 18 diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas na que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Eu quero dizer para você que toda tribulação, tudo que você tem passado, toda dificuldade tem gerado eterno peso de glória na sua vida. Você tem colocado degrau por degrau até você chegar na eternidade e morar com o Senhor. Eu quero dizer que a dificuldade que você tem passado, talvez você está hoje diante de uma situação que você precisa dar um passo, que muitas vezes você olha e fala: meu Deus, por que eu estou passando por isso aqui? Minha vida estava tão bem e parece que desandou tudo. Eu quero dizer para você que tudo isso está gerando um eterno peso de glória na sua vida, está te trazendo uma maturidade, um amadurecimento. Nenhum crescimento vai ser assim, sem trazer uma dor, sem te trazer um esforço, sem te gerar um esforço a mais. Todo crescimento gera um desconforto. Então eu quero dizer para você que não desista, por mais que talvez a sua vida está desestruturada. Talvez teu casamento está a ponto de vocês se separarem, a sua vida, talvez você está a ponto de entregar seu ministério, aquilo que você tem de mais precioso. Eu falo para você, aguenta um pouco mais, dê um passo a mais até você chegar ao armário que seja da sua casa, para você buscar o alimento. E o armário da sua casa é a presença do Senhor, é o Espírito Santo do Senhor. Não é só aqui onde a gente está no culto que a gente pula, a gente roda, a gente chora, mas é lá na nossa casa onde a gente está, é onde a gente caminha, que nós precisamos buscar a presença do Senhor. Eu tenho aprendido que em todas as nossas dificuldades, eu tenho orado, intercedido para que o Senhor venha nos dar direção, seja no meu trabalho. Não foi agora, esse dia a gente começou o serviço lá, o cara da obra lá meu Deus, é terrível lá no Atlético. O Senhor é crica, né? E antes da gente começar, eu falei para o Marcos, cara, vamos orar, porque eu entendo que isso aqui é espiritual, eu não vou abandonar isso aqui, eu não vou pular disso aqui, eu não vou afrouxar nisso aqui. Vamos orar antes de nós começar a trabalhar, vamos quebrar isso aqui, né? Vamos ganhar em oração isso aqui. Cara, hoje ele, meu Deus, me trata de uma maneira que até eu falo com os caras, eu falo: meu Deus, as pessoas falam que ele era totalmente ruim, era isso. Hoje ele me trata de uma maneira maravilhosa mesmo assim. E eu sei que a nossa luta, ela não é contra a carne, né, e contra sangue, é contra principado e potestade. Enquanto nós estivermos lutando com pessoas, a gente vai estar comendo prato de lentilha. Um dia ruim, uma semana ruim, um mês ruim, um ano ruim, não quer dizer que você tenha uma vida ruim. Não permita que um dia ruim venha determinar o futuro da sua vida. Quem determina o futuro da sua vida é o que você decide hoje. O que você decide hoje que vai determinar o futuro hoje. A quem você quer caminhar, a quem você quer seguir, a quem você quer servir, se a Deus ou se a Satanás. Porque depende de situações que nós tomamos, que o único que fica satisfeito é o próprio Satanás. Eu sempre dizia, nos momentos de dificuldade do nosso casamento, meu e da Fran, eu sempre falava para ela: a gente tem um casamento abençoado, só que existem algumas coisas que a gente precisa ajustar. Eu nunca olhei para o meu casamento, por mais que muitas das vezes olhava, parecia que estava acabado.
Eu nunca olhei para o meu casamento e falei, não, meu casamento está acabado, está tudo perdido. Eu sempre falava para ela, às vezes ela até ficava brava. Ela, que casamento abençoado, olha como a gente está e não sei o que, isso, aquilo. Eu falei, não, eu tenho um casamento abençoado, só que existem alguns pontos que eu preciso ajustar. Se eu olho já olhando para o meu casamento já que está tudo acabado, que está tudo abandonado, com certeza eu já estou profetizando com a minha própria boca, né, que está tudo acabado. Mas eu sempre falei, não, eu tenho um casamento abençoado. Só que existem alguns pontos que preciso ajustar, e a gente tem ajustado dia após dia, e a gente tem vivido grandes coisas na nossa casa. Olhe para a sua vida com um olhar de fé. Eu posso estar até passando por um momento ruim hoje, mas isso não vai mudar, não vai determinar o meu destino, o meu futuro, né? Isso vai passar. Quando Esaú fala, de que me adianta o direito de primogenitura, se o que eu estou com fome é agora, ele está desprezando o sagrado por um prato de lentilha, por algo de momento. Ele está desprezando aquilo que é sagrado por algo do momento. E eu quero te dizer, quero te incentivar a você estar caminhando na nossa escola bíblica, né, que a gente tem aprendido demais. E um dia eu comentando essa palavra com o pastor, e ele falou que esse tipo de pessoa é chamado de hedonista, né? Existe o egoísta, é aquele que é movido somente pelo seu ego, que só pensa nele. Existe o altruísta, que ele pensa primeiro nos outros e depois nele. E existe o hedonista, que busca o prazer individual como uma prioridade de vida, e ele só pensa no hoje, é no agora, é para já. Ele não pensa lá na frente, ele quer agora, ele quer resolver a sua vida, é para já. E nós temos um exemplo maravilhoso, que é o nosso Senhor Jesus, que veio não pensando nele, mas pensando sim no chamado de Deus que tinha para a vida dele. Jesus não pensou nele, mas sim em nós. O Senhor Jesus, quando precisou ir para a cruz, ele não pensou lá no desejo que ele estava. Imagine se ele pensa no desejo dele, o que seria de nós hoje? Isso precisa gerar uma gratidão no nosso coração, meu querido, que a gente olhar para o Senhor Jesus e tratar como uma coisa natural, uma coisa normal. Não pode acontecer isso. O preço que ele pagou, ele não pensou nele, ele pensou em nós. Imagina se ele pensa, imagine, por que eu vou ter que ir lá apanhar, eu vou ter que ir numa cruz? Não, olha, eu sou o filho do Senhor, como que o Senhor quer que eu vá lá para lá? Tudo para aqueles abençoados lá que luta, que não vale nada, né? Eu falo de mim, que não, até um dia brincando com o pastor, eu falei, não, eu não sou flor que se cheira, pastor, eu não valo nada, tem hora, né? Se imagina se o Senhor Jesus pensasse nisso. E através dessa atitude nós precisamos gerar uma gratidão no nosso coração, meu. Isso, só disso já é, só do Senhor Jesus ter feito isso já é o motivo para nós estarmos buscando Ele todos os dias, para nós não pensarmos no nosso desejo. É em um dia mau que os pratos de lentilha vêm na nossa vida. Há um tempo atrás eu estava fechando um serviço, um condomínio. Nunca tinha fechado um serviço tão grande, e não fechei ainda desse tamanho que eu tinha visto. Eu fui lá, fiz um orçamento, vou falar o valor não para me engrandecer, mas pela glória do Senhor. Quando eu fui fazer o orçamento do condomínio, era, o condomínio que era o prato de lentilha. Eu ia fazer só de mão de obra, não ia gastar com material, não ia nada, só chegar, pendurar minhas cordas, minhas cadeirinhas e pintar. Eu fiz o orçamento, deu 380 mil. Chegou um outro cara lá, cobrou 204. Aí o síndico, como era meu amigo, chegou e falou, cara, quero muito fechar contigo, isso, aquilo e tal. Você não consegue fazer um desconto? Eu falei, cara, desse preço você já pode passar direto para ele, que eu não tenho nem como, né? Mesmo assim ainda baixei por 300 mil. Ele falou, não, vamos fechar então, tudo isso, está tudo certo. E eu já faceiro, falei, meu Deus, nunca peguei um serviço desse. E assim, na hora mais que eu precisava, eu com imposto atrasado. Quem aqui é empresário aí, um empreendedor, sabe como que é o dia 20 ali para gente. É terrível, terrível. E eu com tudo aquilo ali, ele falou, não, pode vir, vamos bater o contrato, isso, aquilo e tá, beleza. Cheguei lá e ele, não, vamos olhar ali e tal. Ele, vamos fechar nos 380 então? Eu falei, opa, bom, vamos também. Eu cobrei 300, ele quer, bom. Ele, mas daí a gente vai deixar uma gordurinha para o condomínio aqui, como vocês vão estar subindo, acessando o telhado, tudo. Se acaba de quebrar uma telha, alguma coisa, a gente vai deixar uma gordurinha para daí a gente arrumar. Falei, tá bom, mas como é essa gordurinha? Ele, não, 50 mil a gordurinha. Eu falei, rapaz, isso aqui não é gordura não, isso aqui é... que gordura é essa, né?
E aí eu comecei a escutar dele, não, porque isso, aquilo. Daí eu falei, cara, aí eu comecei a conversar. Falei, tá, mas daí a gente vai deixar no contrato, né, os nossos 388, normal, tudo. Ele, não. Aí, eu falei, a gente vai colocar em contrato isso, que vai ficar para o condomínio, vai isso, tudo. Ele falou, não, a gente vai ter que, né, você faz lá nos 388, depois você manda para minha conta, não sei o que. Eu falei, até liguei para o pastor um dia, perguntei, falei com ele, né, porque às vezes o prato de lentilha vem, aguça a vontade da gente, bem na hora que eu estou mais precisando. Eu falo, meu Deus, é de Deus esse negócio aqui. E de entrada, só para eu dar uma canetada ali, ele já estava com o contrato já, ele falou, só para eu dar uma canetada, 30% já vinha para mim, 99 mil, sem eu nem passar um pincel na coisa, era só uma canetada. Assinei o contrato, pronto, acabou. Falei, não, mas isso aqui está errado, cara. E comecei a falar com ele, e o cara começou a se apertar, e foi indo, até que ele falou, não, cara, isso aqui vai, vou ser sincero para você, isso aqui vai me ajudar, vai ajudar os conselheiros, vai ajudar isso. O abençoado queria desviar o dinheiro para ele. Falei, não, cara. Com muita dor no meu coração, falei, cara, isso aqui foge dos princípios do que eu tenho aprendido. Falei para ele, cara, hoje eu estou precisando muito, mas seria uma vergonha para mim eu chegar diante de Deus e tomar uma atitude dessa e falar, não, eu consegui desse jeito aqui. Falei, cara, com dor no meu coração, eu orando no Cafrão, falava, meu Deus do céu, que situação. Cara, ia resolver tudo a minha vida, mas não ia me resolver da eternidade. Talvez às vezes a gente pensa que as atitudes nossas vai resolver nossa aqui, mas daí amanhã eu chegar lá e o Senhor falou, meu querido, né, eu não te conheço, meu Deus, eu não quero nem pensar. Agora você vai pegar o pincel do Satanás e vai pintar lá o inferno lá de vermelho lá, né? Com muita dor no coração eu falei, cara, isso aqui foge dos princípios do que eu conheço, do que eu sou, né, daquilo que eu tenho aprendido, né? É fácil depois da gente falar dos políticos lá em cima lá que estão roubando tudo, sendo que eu tenho a oportunidade aqui, eu tomo uma atitude igual eles, né? Como que eu vou estar aqui depois colocando as mãos aqui para orar pela nossa nação, aqui declarando que se eu sou igual eles, não tem como, né? Então, e um dia mal, veio num dia que para mim nem parecia ser dia mal, aquilo era dia bom, se viesse aquilo ia ser dia bom. Mas eu decidi não me corromper, porque eu tenho uma aliança com o Senhor, e a aliança não se quebra. Só tem uma vez que eu vejo que a aliança pode ser quebrada, é quando o Senhor Jesus falar que pode. Fora disso, meu amigo, não tem como, que se Ele falar, é Ele que fala, mas fora disso a aliança não se quebra. Eu tenho uma aliança com Ele. Não troque os valores eternos por prazeres momentâneos. Não troque aquilo que Deus tem reservado para você, o seu direito de filho, sua posição na igreja hoje, seu crescimento espiritual e as bênçãos de Deus. Não troque seu direito de primogenitura por algo de momento, por um simples prato de lentilha, pois é isso que o diabo nos oferece através das suas artimanhas. É uma amizade interesseira aqui, é uma alegria passageira ali, é uma palavrinha mal interpretada aqui, um convitinho dizendo, né, venha para cá que aqui nós te amamos mais, né? Venha logo para cá, aqui é melhor. Cuidado, meu querido. Quem te chamou foi Deus. Não saia da posição que Deus te colocou para seguir homens. Quem te chamou, quem te colocou no lugar que você está foi o próprio Senhor Jesus. Não saia dela sem que Ele fale para você seguir homens. Temos que seguir firme na fé, pois Satanás nos ronda como um leão querendo nos tragar. E às vezes as artimanhas dele vêm de encontro à nossa fome. Por isso vigie ainda mais. Não troque o melhor de Deus por um simples prato de lentilha. As artimanhas de Satanás sempre vai vir de encontro à nossa fome, que é no momento, um dia mau, que nós estamos precisando de algo, que Satanás vai colocar algo na nossa vida, para que nós possamos tomar uma decisão, e depois nós teremos que pagar o preço dela. Jacó mostra o seu interesse pelas coisas sagradas que o seu irmão Esaú não tinha. Isso com certeza é valorizado por Deus. O problema de Jacó está nos caminhos que ele estava disposto a tomar para obter essas coisas. Por isso eu quero dizer para você que desejo que o Jacó desejou, mas não tome os caminhos que ele tomou. Não podemos vender o que Deus reservou para nós por coisas tão banais. Jacó desejou aquilo que o seu irmão não desejou.
Ele desejava a presença do Senhor ali, a bênção do Senhor. O problema dele foi os caminhos que ele tomou. Então por isso eu quero te dizer que você deseje a presença do Senhor, deseje buscar os caminhos do Senhor, deseje estar na presença dele, mas não tome os caminhos que Jacó tomou. Não precisa trapacear a palavra de Deus, não precisa dar um passo a mais do que Deus. Se Deus falou que você vai conseguir, você vai conseguir. Se você falou que você vai alcançar, você vai alcançar. Porém existe um tempo para você permanecer até que Ele fala que você vai usufruir daquilo. Esaú desprezou, a Bíblia fala no final que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Meu querido, eu quero dizer para você hoje, não despreze aquilo que você já tem. Esaú desprezou aquilo que ele já tinha o direito da primogenitura. Por isso eu quero dizer para você hoje, não despreze, meu querido. Eu vejo pessoas que têm tudo e simplesmente por uma decisão acaba desprezando aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Hebreus 12, do versículo 14 e 17 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio delas muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabes também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse o buscado. Meu Deus, você ter nas suas mãos o direito de você usufruir daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, e logo mais para frente você ser chamado de impuro ou profano. Eu não quero isso para a minha vida, e a minha oração é que vocês também não desejem isso. Esaú tinha tudo na sua mão. Depois, mais para frente, se você ler, a história de Esaú, ele foi querer a bênção dele, com seu pai, a bênção que ele já tinha desprezado. Meu querido, não queira buscar um casamento que você desprezou lá atrás. Não queira buscar depois um ministério que você talvez desprezou lá atrás. Não queira buscar um filho depois de você ter desprezado lá atrás. Isso é muito forte, querido, que Esaú depois vai tentar buscar seu direito, sua primogenitura, as bênçãos lá, as suas bênçãos, mas ele já não achou mais nada, Então eu quero te incentivar a você valorizar aquilo que você tem hoje. A minha oração foi e é para que nós venhamos valorizar aquilo que nós temos hoje, nós venhamos dar o valor naquilo que nós temos hoje. Talvez você não chegou numa posição ainda da qual você queria ter, mas eu tenho certeza que se você permanecer firme na presença do Senhor, você vai alcançar, você vai chegar lá. Não despreze as bênçãos do Senhor. Você foi chamado por Deus, você é escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe, meu querido. Você não é um qualquer que está aqui para poder tomar qualquer decisão. Você é escolhido desde o ventre da sua mãe. Você é um escolhido do Senhor, você foi chamado para o Senhor. Se você está aqui hoje é porque Deus tem um plano na sua vida, você tem um propósito. Então não troque tudo isso que Deus tem te colocado, tudo aquilo que Deus te deu, por um simples prato de lentilha, por uma simples decisão de momento que vai te custar para a vida. Muitas das vezes nós tomamos decisões que às vezes talvez não há nem tempo de você consertar. Esaú, ele não se arrependeu. Se você ler a história, a Bíblia fala que ele comeu, bebeu e saiu. Ele nem se arrependeu, fala: meu Deus, o que eu fiz? Não, ele simplesmente comeu, bebeu e saiu. Diante de tão precioso era aquilo que ele tinha. Muitas das vezes nós tomamos atitude quando nós estamos caminhando com o Senhor, e quando nós viramos as costas para Ele, a gente mostra para Ele de que todo o esforço que Ele fez na cruz do Calvário por nós não valeu em nada. Não queira virar as costas para o Senhor Jesus, para aquilo que Ele já colocou na sua vida. Uma pessoa madura,
não é aquela que nunca erra, mas sim aquela que se arrepende daquilo que fez. Errar, a gente sempre vai errar. A gente muitas das vezes, às vezes a gente toma alguma decisão que custa, mas é tempo de se arrepender. Hoje é um tempo de arrependimento. Talvez você tomou uma decisões lá atrás, alguma coisa. Hoje é tempo de se arrepender. O Senhor te trouxe aqui hoje porque Ele acredita em você ainda, Ele conta com você ainda, Ele quer você ainda na presença dEle. Então, uma pessoa madura não é aquela que nunca erra. Eu queria que você se colocasse de pé. Hoje o Senhor Jesus está aqui para te receber de braços abertos. Talvez você tomou uma atitude que talvez tenha te gerado um desconforto, mas o Senhor Jesus está aqui hoje. A presença dele é tão maravilhosa que não tem como a gente ficar da mesma maneira na presença dele. A presença dele é tão palpável hoje que a hora que eu cheguei aqui eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir.